Você se excita, mas não consegue ter orgasmo? Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra, relacionamento e sexualidade. E vamos lá, no processo, no ciclo da resposta sexual, a primeira fase é o desejo, a vontade. A segunda fase é o processo de excitação, que são as respostas corporais. A terceira fase é o orgasmo. Quarta fase, a resolução, o relaxamento, ok? Então, muitas pessoas têm a primeira fase, ok? Tem desejo, tem libido, vão para a experiência sexual e o corpo tem todas as respostas do processo de excitação, né? A respiração fica mais ofegante, ritmo cardíaco acelerado. Que mais? O corpo começa a ter contrações neuromusculares, que é um preparo para a experiência orgástica, e ocorre o processo de vasocongestão, que é o processo de irrigação sanguínea que acontece no homem ali quando ele tem a ereção e ele está pronto para a experiência sexual, e na mulher também acontece, só que aí, como é um processo interno, muitas vezes nós não nos atentamos a esse processo de irrigação sanguínea. Okay? Então, eu vou falar tanto no caso de mulheres quanto no caso de homens que não conseguem virar para o orgasmo, tem o processo de excitação, mas acabam não conseguindo. Geralmente, uma situação assim, ela está mais relacionada a mulheres, tá? Porém, tem alguns homens que também sofrem com isso, a gente chama de ejaculação retardada, tá? No caso das mulheres que não conseguem alcançar o orgasmo, tem o processo de excitação, mas não conseguem virar para o orgasmo, normalmente, em grande parte dos casos, é pelo fato de não respeitarem o tempo do corpo da mulher. Então, existe muita falta de informação sobre o prazer feminino. E esse processo de irrigação sanguínea da mulher, ele demora cerca de 20 minutos, ao contrário do homem, que demora 2 minutinhos. Então, em 2 minutos, o homem tem a irrigação sanguínea, está com o pênis ereto, pronto para penetrar. Porém, a mulher, ela precisa que toda a parte da vagina ela esteja irrigada de sangue para a vagina estar pronta para receber a penetração. Assim como o clitóris também, tá? O clitóris a gente não vê, ele é interno, então muitas pessoas acham que o clitóris é aquela pérola, aquela bolinha, mas aquela bolinha é só a glande do clitóris. Então, assim como o pênis tem a glande e tem o corpinho, o clitóris também, ele tem a glande, tem o corpinho, e esse corpinho ele se subdivide em 2 perninhas que estão ali na entrada do canal vaginal. E esse corpo, assim como o corpo do pênis, também é um tecido erétil. É um tecido que, conforme vem a irrigação sanguínea, ele ganha tônus, ganha volume, tá? No caso dessas perninhas, elas ficam gordinhas, inchadinhas, o que vai fazer que quando o pênis penetrar, vai massagear esse corpinho aqui do clitóris. Então, muitas vezes, a mulher ela não consegue ter orgasmo porque não houve a irrigação sanguínea necessária no clitóris, inclusive, não só na vagina. Então, às vezes ela não consegue ter orgasmo com sexo oral, com masturbação e muito menos com penetração, porque o clitóris não teve a irrigação sanguínea necessária. Então, é importante entender que o tempo da mulher é mais demorado, né? É um outro tempo. O homem ele consegue ter orgasmo num tempo muito mais curto. A mulher precisa de um tempo maior. Então, quando a gente pensa num tempo mais prolongado de prazer, a maioria das mulheres, elas podem alcançar orgasmo. Em massagens tântricas, cerca de 80% das mulheres que relatam que não conseguem ter orgasmo, elas têm orgasmo na primeira massagem tântrica. E os 20% que não conseguem é por alguma questão de bloqueio emocional, alguma questão que tenha acontecido na vida que ela esteja se bloqueando. E muitas vezes, que não deixa de ser um bloqueio emocional, é o controle, né? Aquele medo de se entregar para essa experiência, de perder o controle. Então, ela fica ali se segurando e ela não deixa a sensação, a experiência de êxtase tomar conta, tá? Então, um processo com massagens tântricas poderia ajudar essa mulher a liberar, né, a se permitir virar a chavinha, se permitir acessar o orgasmo e, além da excitação, acessar esse êxtase no corpo,
Primeiro por meio das massagens tântricas, e conforme o corpo dela for encontrando esse caminho nas massagens tântricas, aí ela consegue também acessar isso por meio das experiências sexuais e de masturbação, tá? Se você quiser aprender as técnicas de massagem tântrica, eu ensino no meu curso online de Tantra o Conexão Orgástica. Eu ensino tanto técnica em homem quanto em mulher, em genital de verdade, em pessoa de verdade. Então eu vou deixar o link do meu curso online de Tantra aqui abaixo na descrição do vídeo, ok? E em relação ao homem, é menos comum o homem com a ejaculação retardada, mas também pode acontecer. Normalmente, homens com ejaculação retardada é por dois motivos, ou um motivo emocional, que tem medo de engravidar a pessoa, e esses homens que têm esse bloqueio, eles pode a pessoa tomar anticoncepcional, a pessoa pode usar camisinha, que mesmo assim eles ainda têm esse medo, porque é a camisinha que pode estourar, é o anticoncepcional que pode falhar, então é um medo muito grande de engravidar a pessoa, então essa pessoa acaba tendo essa dificuldade de ejacular, então é muito comum homens com dificuldade de ejacular que têm essa questão, porém não é só isso. Homens, por exemplo, que têm o hábito de se masturbar com pornografia. Então, o homem que se masturba muito com pornografia, primeiro, quando ele assiste muita pornografia e ele vai para a experiência real, parece que a experiência real não é tão interessante quanto o nível, né, do que a pornografia pode promover. Então, o sexo já fica menos interessante. Outra coisa é que ele condiciona o pênis dele a um ritmo, a uma intensidade ideal. Então, quando ele vai ali para a experiência sexual, que é num outro ritmo, numa outra intensidade, uma outra textura, daí parece que não é tão boa quanto aquela que ele está condicionando o pênis. Então, ele acaba tendo uma certa dificuldade para ejacular, tá? Nesse caso, ele não é tão certeiro quanto o da mulher. O da mulher, 80% das mulheres que têm essa dificuldade, na primeira massagem tântrica já é bem resolutivo, tá? E as demais, cerca de 6 massagens, normalmente a gente consegue ter uma boa resposta. Já no caso dos homens, a gente vai precisar de umas 6 massagens aí para poder sensibilizar esse pênis. Então, ressignificar, descondicionar desse treinamento aí que ele fez, né? De sentir de uma única forma, numa intensidade ideal, né, para ele. Então a gente vai propor para o pênis outros estímulos, outras manobras, outras sensações e vai sensibilizar o pênis com um vibrador. Vai utilizar um vibrador na região da glande só nos últimos 5 minutinhos da massagem para ajudar a sensibilizar, tá? Com isso, ele consegue acessar orgasmo primeiro na massagem tântrica e depois a gente vai construindo esse novo caminho para o prazer, para o orgasmo através das técnicas, e depois o corpo dele passa a responder também na masturbação e no sexo, né? Porque a gente consegue ressignificar a experiência sexual dele, tá? Assim como os processos da massagem tântrica, elas também ocorre um processo de liberação de bloqueios emocionais. Então, mesmo que seja por questão de bloqueios emocionais, as massagens tântricas também contribuem, porque o nosso corpo possui memórias. Então, essas memórias é como se fosse uma trava, né? Fica ali aquela tensão ali e a energia não flui. Quando a gente começa a fluir essa energia através da experiência orgástica, esses bloqueios emocionais, eles são liberados. Muitas vezes de forma inconsciente, a pessoa nem percebe, né? Não acessa nenhuma memória, nenhum sentimento, ela só se percebe diferente na vida. Mas algumas vezes de forma consciente, ela acessa a memória durante a massagem do que foi o gatilho que gerou essa sensação, esse bloqueio emocional. Ela acessa a memória, sentimentos, emoções relacionados a esse bloqueio. E daí isso vai sendo integrado no corpo e daí ela vai ressignificando e vai se permitindo viver a experiência sexual e ter a experiência de êxtase, de orgasmo no corpo, ok? Bom, então o link para o meu curso online de Tantra, onde eu ensino as técnicas, tá aqui abaixo na descrição do vídeo. Se você tiver qualquer dúvida sobre Tantra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho para ser notificado sempre que subir um vídeo novo. Gratidão e até mais!